Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, que nós vamos falar como fazer um macacão personalizado para o boneco Fofão. Meu nome é Fátima Melotti, eu sou especialista em reforma de bonecas e aqui no nosso canal a gente compartilha tudo sobre esse mundo da reforma de bonecas, desde limpeza, de como tratar cabelo, de como fazer roupa, de como fazer também o forro. Hoje nós vamos falar sobre essa modelagem, como que a gente faz. Isso serve para as bonecas que você tem em casa, considerando um detalhe: esse macacão que a gente vai fazer, ele vai ficar justinho no corpo do boneco, porque ele é para decoração, mas o jeito como você faz, você pode adaptar para uma outra boneca. Também considere que o corpo desse fofão, eu troquei ele por enchimento, então ele ficou um pouco mais maleável pra gente fazer uma roupinha justa. Para fazer essa parte de baixo com elástico é um pouquinho diferente, mas a gente também tem vídeo falando sobre isso. E também a mobilidade das medidas, ao contrário de bonecas assim que não são tão flexíveis quanto uma que tá cheia com plumante. E eu não tenho nenhuma outra roupinha para fazer cópia, apenas vi na internet como que é o original dele. E através da modelagem a gente pode fazer uma roupinha personalizada para qualquer boneca aqui na Reforma, desde vestidinhos, a calcinha, a fralda, a roupinha que você precisar. Então no caso dele aqui a gente vai fazer um macacão. E eu vou passar para vocês como é que eu faço essa modelagem com as medidas dele e que serve também para você fazer a parte de baixo. Como é um macacão, e eu vi que lá ele tem apenas o peitinho e as alças. Então eu quero gravar como é que eu vou fazer a modelagem e depois a costura, a partir dos moldes. Primeira coisa, a gente vai começar pegando essas medidas e ver quais são essas medidas necessárias. Para a gente fazer mais certinho, não depender tanto da régua, é bom você ter um papel quadriculado, mas se você não tiver também não tem problema, a gente vai fazer na folha 4. Então a primeira coisa, eu gosto de fazer o desenho de como que tem que ser essa roupinha ao final. Vou precisar de mais de uma folha, então a gente vai começar aqui com essa, primeiramente desenhando o que é que a gente precisa. O macacão dele, ele realmente é uma calça, vai até os pés, e é isso aqui, a cintura, e aqui no meio ele tem um peitinho e as alças. Eu não sei se a alça dele cruza, não. Quero fazer ela cruzada, que fica mais fácil. Não. Como esse boneco ele não vai para brincadeira, ele vai ficar de decoração, então ninguém vai ficar pondo e tirando. Mas mesmo assim a gente deixa a alça um pouquinho maior, para que se a pessoa quiser tirar para lavar, dá para fazer. Então esse daqui é o modelo do que eu preciso. Então vamos marcar quais são as medidas que a gente precisa. Vamos começar pela parte de baixo, porque depois só faz aqui o peitinho. Então eu preciso saber a cintura. Preciso saber esse comprimento aqui. O comprimento aqui interno, então eu vou precisar saber o comprimento lateral e o interno. Preciso também saber aqui qual é a abertura para passar no pezinho dele, uma vez que o pezinho dele é bem largo. A boca do macacão, não sei os termos corretos, mas é para denominar em que parte que é. A gente precisa também estar bem atento aqui ao cavalo, então eu vou precisar saber esse gancho. E atrás, geralmente ele é um pouquinho maior. Então, o cavalo na frente e atrás. Aí vou mostrar aqui uma diferença se a gente fizer desse jeito ou se a gente fizer com o cavalo. Uma roupinha como essa, ela não tem esse gancho, uma aberturinha para ajustar bem ao corpinho da boneca. Então aqui você poderia fazer só isso. Não é o caso desse boneco, que é do tipo dessa aqui. Então a gente observar, aqui é menor e aqui tem essa curvinha. Se a gente fizer desse modelo aqui, a hora que a gente puser, aqui ele vai ficar mais para baixo, aparecendo o cofrinho. Então esse modelo aqui não é o que vai dar certo para esse boneco. Então esse modelo que eu fiz aqui só para desenhar, que é pra gente só nortear e saber onde que tá cada uma das medidas, não vai ser esse modelo. A gente vai fazer um modelinho assim, que tenha essa curvinha aqui, ó, que tenha esse gancho e esse cavalo, para que quando a gente abrir, eu continuo tendo essa curvinha aqui, mas eu tenho esse bico aqui, que é o que vai ajustar melhor na boneca. Na hora do risco é isso aqui, essa curvinha aqui, que a gente vai chamar o cavalo da frente e o cavalo de trás. Essa daqui é uma boneca que não é muito saliente atrás, então ela tá na mesma altura. A medida que é da frente é a mesma que é de trás. Não é o caso desse boneco aqui, é como um desse, olha. Então aqui eu tenho o cavalo da frente, que é menor que o de trás. Então na hora que a gente vai colocar na boneca, ele se ajusta bem. Então essa é a diferença de quando a gente for fazer aqui o desenho, colocando a medida do cavalo na frente e atrás. O que mais que eu preciso aqui? Da parte de cima. Aqui ainda tem mais uns outros que eu vou colocar. Na parte de cima, preciso saber a medida do peito
e das alças. Com isso daqui ainda não dá pra gente fazer, porque aqui na cintura a gente precisa de duas coisas para ajudar aqui na hora da montagem. O cos, que a gente vai fazer e depois ainda vai colocar o cos, porque eu vi lá que o desenho, o original, ele tem aqui um cos da onde que sai esse peitinho. E pra gente ver daqui até aqui, pra não ficar muito estreito, ou se vai precisar descer reto, a gente vai fazer aqui a medida do quadril. Então, para as medidas, vou deixar aqui do lado, pegar o boneco e ir passando essas medidas. Eu vou precisar da fita métrica para isso. E agora, quando for passar no papel, eu vou passar com a régua, porque não tem essa mobilidade, né? Então, a gente consegue fazer melhor, fazer certinho os centímetros. O tecido, ele tem meio metro por 1,5 metro. Vou riscar no avesso dele. E o fio que a gente vai seguir é aqui do lado da orelha. Para riscar no tecido, eu vou riscar com o lápis 6B. Às vezes quando o tecido, ele é um pouco escuro, mas o 6B aparece bem. Às vezes eu uso o giz, porque fica mais fácil depois da gente apagar, mas se tiver um caneta fantasminha também é muito bom. Se você for usar o giz, é como se ele tivesse que ter ser apontado, então usa sempre assim. Pode ser o giz de alfaiate, tá? Usar sempre na beiradinha, porque se a gente usar essa espessura, vai dar diferença depois em centímetros. Tudo isso que a gente vai tirar de medidas, depois a gente vai acrescentar a partezinha da costura. Então, a gente precisa pelo menos meio centímetro de cada. Então, vamos... para fazer o macacão também, como ele tem aqui o nomezinho dele, né, de 3 cores, eu vou fazer de feltro. Então, o azul, o amarelo e o vermelho. Mas a gente só vai fazer o desenho depois que tiver o tamanho aqui do peito do macacão. Então, vamos... A primeira medida, cintura. Como a gente não vai colocar elástico, quero deixar ela bem ajustadinha. Então, ela deu 45 centímetros. Essa cintura, ela vai ser a minha base para tirar aqui o cavalo, o comprimento. Então, eu vou deixar uma marquinha. Essa roupinha dele já foi lavada, já é a roupinha que ele vai. Depois eu passar um cheirinho, conferir se ela tá limpinha. Então, eu vou deixar aqui, marcado nesse risquinho azul, onde que vai ser tudo que eu vou fazer da cintura. E aí, já vou passando aqui pro papel. Então, 45 centímetros de cintura. O cos vai ser o mesmo tanto. O quadril, quando a gente for fazer, que vai ter que colocar o macacão nele, vamos ver se é parecido também. Vou fazer aqui no finalzinho do cavalo. 45 centímetros também. Aí o comprimento na lateral. Eu quero esconder o tanto que ele tem dessa lã, então a calça vai ter que chegar pelo menos até aqui. Como ela também vai ter barra, então a gente vai fazer um pouquinho mais comprido. Deixo ele aqui. Deixo ele aqui bem estável. Lembrando que essa é a marca da cintura. Então, eu vou começar daqui até encobrir lá. Deu 24 centímetros. Mais a barra, vou colocar mais 2 centímetros. 26 centímetros de comprimento lateral. Comprimento lateral, 26 centímetros. Até chegar aqui no começo. Então, por dentro também. Deu 14,5 mais 2, 16 centímetros e meio. A boca do macacão aqui embaixo. Para ela passar com folga, na hora da gente vestir, eu vou medir aqui, deu 39 centímetros. 39 centímetros, ó, vai ficar muito largo. Então, eu vou ver se ele tem essa mobilidade de descer. Tem. Então, aqui eu vou diminuir um pouco. 30 centímetros. Dá para entrar e tirar. Então, eu vou diminuir para 30. E agora a gente vai fazer o cavalo. Para não ficar dúvida, vou fazer o desenho aqui do cavalo. Vou pegar aqui uma outra cor e fazer de vermelho. Olha, então o detalhe é a gente fazer já a cava aqui. E a gente já põe a medida. Lógico que ela vai dar diferente, né? A frente e as costas. Mas a gente vai colocar aqui para na hora que tá fazendo o molde, já tem o número certinho. Como é que a gente faz aqui um pouquinho mais comprido? Porque atrás vai dar maior. Então, olha, tinha marcado aqui, que aqui é a cintura, o lugarzinho da cintura. Então, a gente vai ver. Ao contrário de pessoas que a gente fala para sentar e tira as medidas, aqui a gente pode ver o cavalo inteiro, o gancho todo. Desde a parte lá das costas até a frente aqui. Um pouquinho largo, 30 centímetros. Aí a gente vai considerar a frente. Deu 12 centímetros. Então, a frente. 12 menos 30,
o 18 aqui atrás. Isso daqui é o que a gente vai fazer no papel, para ser o nosso molde mesmo com as medidas certinhas. Aí a gente aproveita e já passa para cá as medidas que a gente já tem. Aqui o comprimento interno 16,5, o quadril e o cos deu igual 45. Como a gente vai fazer meio, um quarto de molde, então a gente vai dividir isso daqui por 4. 45, 11,25, aqui também 11,25, e aqui a gente vai dividir no meio. Tinha dado 30, então aqui 15 centímetros. Agora, isso daqui a gente já vai aumentar a costura. Então aqui, meio centímetro aqui, meio aqui do pezinho, meio mais 1, então aqui vai ser 12, e aqui 16. Agora é hora da gente passar isso daqui para o papel, para a gente considerar essa diferença, que aqui é 12 e aqui 18. Agora, então, nós vamos passar para cá. Vou fazer de vermelho para ficar mais visível, né? Aqui era o comprimento 26, coloquei mais 1 centímetro, porque meio aqui da costura, 27 centímetros. Aqui era 15, mais 1 centímetro 16, que a gente vai costurar meio aqui. E o comprimento interno 16,5. Agora, é o caso da gente estar fazendo o gancho. Então, vamos lá. Eu tenho aqui metade dos 11,25, que é o quadril, mais as costuras, 12,25. A diferença da gente fazer aqui o quadril, a gente aumenta do valor total à frente mais 5%. 5% do todo. Então, 45 centímetros, 10%, 4,5. Metade de 4,5, 2,25. Então, vou aumentar aqui para frente mais 2,25, que vai ser a frente, onde que a gente vai fazer aqui o cavalo. Atrás, a gente vai aumentar mais 10%, mas a gente vai fazer um outro molde à parte. Aqui eu já tenho 12,25, que é um quarto da cintura, considerando a costura, 12,25. E agora a gente vai unir aqui. Pra gente não fazer torto, esse daqui é o esquadro humano de quando fazia lá na minha adolescência, ele tá bem velhinho, o curso de corte e costura. Aí eu fiz para as bonecas, eu tirei um xerox reduzido, então essa parte que eu vou usar. Como ele é só um modelo, tirei o xerox, colei aqui, mas não fiz a parte de frente e a parte de trás. Então, se você tiver essa oportunidade e quiser fazer assim, né, você tira os dois, porque aqui são as medidas de onde que a gente vai usar a parte da frente, mas não tem essa daqui de trás. Mas a gente pode fazer desse jeito aqui, que eu vou pegar a cava e vou unir, passando aqui, ou a gente faz assim. Aqui eu vou subir para chegar até lá, posso até fazer já o unido aqui. Vou subir aqui 3 centímetros. E agora a gente vai fazer esse arredondado aqui, ó. Você pode fazer à mão, pode pegar alguma coisinha curva. O importante é, se você fizer muito pra cá, vai faltar. Se você fizer reto aqui, vai sobrar, não vai ficar legal. Eu sei que não é corpo humano, mas essas são as regras lá do humano e que a gente vai passar pra cá mais ou menos, né? Mas esse é o básico. E aqui a gente vai unir o que deu lá aqui. Agora, eu já corto para a gente poder fazer o da frente, que é um pouquinho maior aqui. A gente precisa conferir os 11 centímetros. Então, olha, esse arredondadinho, aqui tá o 11, coloco aqui na extremidade e, considerando aqui a curvinha, ó, terminou certinho lá os 11 centímetros, certo? Agora, eu vou recortar e usando esse daqui de modelo para a gente fazer a frente. Passei o vermelho em volta, recortei, passado para cá. Então, agora a gente vai trabalhar primeiro, olhar lá o número, são 18 centímetros. A gente vai continuar essa linha aqui do quadril. Lembrando, a gente tinha aqui uma marca 45 centímetros do que deu, aqui tá um quarto do 45 centímetros, mais 1 centímetro da costura. A gente usou na parte da frente 5% a mais, e agora na parte de trás a gente vai usar 10% a mais da medida original do quadril. Então, 45, 10%, 4,5. Então, a partir daqui até onde que deu um quarto da medida do quadril, a gente vai aumentar 4,5 centímetros, que é onde que vai o gancho de trás. Já posso guardar esse daqui, sempre lembrando, marca tudo, porque a gente tem um monte de molde. A gente colocou também um link para o nosso curso. Se você não quer fazer o molde inteiro, a gente tem uma apostila de vários moldes de roupinhas de bonecas, foram personalizadas para vários tipos de bonecas, que é o padrão do que a gente tem aí nas reformas. Então aqui, de quem é, o que é,
E aqui a gente vai cortar 2 vezes. Sempre lembrando o fio. Aqui vai estar a auréola. Então, isso daqui é o fio. Aqui a gente vai colocar o cos e aqui é a perna. Então, vamos lá agora para a parte de trás. Finalzinho do cos, a gente vai... Já vou fazer, passar o vermelho, depois já fica para o recorte. Aqui tem os 16 centímetros. E agora a gente vai subir até dar 18 centímetros. Da mesma forma. Ou eu vou usar aqui o molde, ou a gente vai usar aqui. Então, 18 centímetros. Vou colocar o 18 aqui na extremidade. E a gente vai fazendo a curvinha. Já tenho aqui a curvinha baseada no da frente. No caso aqui passou. Já dei uma coladinha aqui. Vi até onde ele vai. Cortados. Agora, essa parte que a gente ficou das outras medidas é o peito e a alça. Aqui, o peito. Então, como ele tinha dado 9 por 12, a gente já colocou aqui um pouquinho a mais da costura. Então, ficou 10 por 13, assim como o cos também, já tá com a medida aqui um pouquinho a mais por causa da costura, 26 por 5. E as tiras, 2 tiras de 25 por 5. Importante aqui a gente ver o fio, o sentido do fio do cos, o sentido do fio do tecido para fazer as alças. E o peito, o sentido do fio é esse aqui. No boneco original, ele tem aqui o F, que é o que eu falei pra gente deixar separado, pra gente poder fazer o nomezinho dele. E ele tem o fundo azul, depois o de cima amarelo e depois o vermelho. Então, para fazer o mais perto possível, é uma letrinha. Dobrei aqui para achar o meio. Então, a gente tem uma letra assim. E aí, vou passar em volta para ela ficar maiorzinha. Mais ou menos isso. E aí, a gente vai cortar em 3 tamanhos. Pro azul, menorzinha. Pro vermelho, menorzinha. Pro amarelo e menorzinha pro vermelho. E aí, a gente vai passar pra cá. Vou copiar aqui em outra folha para fazer os 3 tamanhos. Eles aqui, ó, recortei e pelo avesso, aí já escrevi, o maior é azul, o outro é amarelo e o outro é vermelho, e fui riscando pelo contrário, porque ele só vou colar. Então, o azul, o amarelo e o vermelho. Depois a gente vai montar o azul, o amarelo, deixando as beiradinhas dele aparecendo, e o vermelho. Vou colar um no outro com a cola de silicone fria e costurar nele só o de baixo, que é o azul. E agora é hora de passar pro tecido, olha, só riscar em volta, e aí é a opção, né? Se vai riscar com esse daqui é o lápis 6B, 2 vezes, sempre respeitando, ó, aqui é o fio, então o fio tem que ser paralelo à orelha. Então aqui, risquei, agora é hora de recortar. Também, esse daqui eu risquei com o giz de alfaiate, então a frente, respeitando o fio, paralelo à orelha. Aqui era uma dobra, então até aqui, dobra para ficar o cos inteiro. Vai sempre guardando para depois arquivar os moldes. E aí o fio, aqui, o fio já era, o fio não era na vertical, né? Então, é na horizontal, na vertical. Então, aqui coloquei lá do outro lado, mas também poderia ser na sequência. Coloquei aqui só para mostrar que o fio tem que estar paralelo. Aqui o risquinho, tá escrito fio, paralelo à orelha. Como ele é 2 vezes, então também a gente pode fazer assim. Você já faz dobrado, que agora já corta os 2 juntos. Então, agora eu vou cortar as partes e começar a montar para ir para a máquina. E agora, com todas as partes cortadas, vou para a máquina. Mas antes, só algumas coisinhas. Aqui já passei. Se você tiver dúvida do meio centímetro do pezinho de máquina, você pode também riscar. Deixa marcado aqui o meio centímetro, onde é que você vai costurar. Então, confere se tem se é 0,75, se é 0,5 o pezinho de máquina seu. Molde para lá, aqui o cos, tudo cortado igual a gente viu no fio certinho. Aqui o peitinho do macacão. Então, antes de costurar, de fechar, eu vou costurar isso daqui e já deixar ele prontinho. Eu vou costurar o primeiro, colar os outros em cima e depois fechar aqui a lateral, porque ainda tem a alça. A alça, ele vai ter essa marquinha aqui.
que é uma marquinha depois que você fechar aqui atrás, que a gente deixa a costurinha para baixo, escondida. Então fechou. Esse meio centímetro aqui é o que a gente vai entrar, para ele não ficar costurado assim, a gente vai dar uma entradinha aqui de meio centímetro para ele ficar inclinadinho, para que depois não fique sobrando aqui do lado. Então a sequência, vou fixar isso daqui, fazer as alças, ajustar as alças aqui, para depois ficar assim, e aí sim pôr esse daqui, fazer a calça, fazer todos os arremates, o cos, e depois juntar os dois. Macacão pronto. Agora eu marquei aqui de cada lado 2 centímetros para cá e 2 para lá, para poder costurar aqui a partir dos 2 centímetros a alça. Então transpassar a partir dos 2 centímetros e vou costurar a mão. Como ele era enfeite, ele vai ficar para decoração, a criança não existe criança para tirar e colocar. Senão a gente poderia ter feito um pouquinho maior. E colado já aqui o nome, o EF dele, o que a gente mediu, né? Aqui o comprimento ficou também para encobrir. Aqui o que a gente fez. A partezinha maior, ó, a cintura dá certinho. E aqui o cos, fiz assim. E agora, só dar uma dobradinha nele para baixo. Agora eu vou só costurar aqui atrás para poder tirar foto. Então, lembrando uma coisa, esse macacão é feito personalizado. O procedimento você pode fazer para qualquer outro boneco. Você vai tirando aquelas medidas conforme nós fizemos e vai dar certinho. Ele não tem mais as características e o tamanho do original, né? Tem um vídeo mostrando o passo a passo dele, como é que ele chegou e todo o procedimento feito. Esses aqui são as partezinhas originais dele, assim como a troca do enchimento que eu coloquei pro mante. Então ele deu uma diminuidinha. Mas o procedimento, como eu disse, serve para qualquer boneco. Esse daqui já é um pouquinho maior, porque eu vou dar os 2 macacões para cliente, para caso ela queira dar para um neto posteriormente, né? Não sei. Então fica essas 2 opções. E agora eu vou costurar. Então vou tirar, já tá a medidinha aqui. Aqui do que a gente tinha feito, centímetros, né? Para sair com o pezinho assim. Dá para tirar, colocar. Essa é só a questão mesmo de não ser para criança, né? Então pensa, criança a gente teria que fazer mais larguinho, que é o caso do outro aqui que eu fiz. Mas para ficar deixar ele definitivo, esse é o ideal. Então sempre olhe o que é personalizado de acordo com a necessidade do seu cliente. Isso tudo se você quiser usar realmente para fazer de acordo com a boneca que você tem. Se você quiser, eu gosto mais de moldes já prontos, né? Então eu tenho também uma apostila que tá aqui na descrição de vários moldes já prontinhos, também feito para as bonecas. Tem a foto da boneca, bebezão, boneca bem corriqueira que a gente é fácil de encontrar. Então tem a foto da boneca e a roupinha feita para ela. E acessórios também. E se você gostou e quer aprender a fazer mais roupinhas, a reformar bonecas, seja para doar ou seja para vender, eu vou deixar um link aqui logo abaixo do vídeo do meu curso completo, Boneca do Lixo ao Luxo, onde a gente tem várias aulas onde você vai aprender a reformar a boneca da cabeça aos pés por apenas R$ 47,00. E lá eu fiz várias videoaulas e materiais em PDF com o passo a passo detalhado da reforma de bonecas. Então, clica no link aqui embaixo e vem conhecer o Bonecas do Lixo ao Luxo. E até o próximo